Olá, este é o Semestre do Podcast. Eu sou Cris Sanches. E eu sou Valéria Spers. Hoje a gente está recebendo aqui no nosso podcast a doutora Ana Carolina Scandiuzzi. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Veio lá de Campinas, Valéria. Olha importada. Só, entrevistada importada. Eu fico muito feliz. Doutora Ana Carolina, ela é sócia na Schoff Sociedade de Advogados, que é um parceiro do Cimesp. E, gente, ela é especialista, a gente tá aqui assim, eu e Valéria, né? Ela é especialista em saúde e segurança do trabalho. É isso. É difícil ver um advogado especialista nessa área, né, doutora? Exato, Conte pra gente, Ana. Bacana! Como é que é esse o seu trabalho de ser especialista em saúde e segurança do trabalho? O que você faz exatamente? Então, primeiramente foi um prazer, adorei o convite, fiquei muito honrada. A minha área, eu falo que é uma área braço do escritório para as ações trabalhistas, porque a gente é o backstage. É a hora que a gente olha toda essa parte documental da empresa, do que ela tem feito de preventivo. Eu fico também muito voltada para a parte de auto de infração, então para as fiscalizações, dou um suporte para as empresas, fazendo algumas auditorias voltadas para esses documentos, porque chega na ação trabalhista, a empresa toma um susto na hora que ela percebe que a gestão dela tinha ali alguns gargalos, ou até mesmo nos autos de infração. A gente sabe, né, que os auditores fiscais, eles estão vindo aí com bastante calor para cima das empresas, principalmente pensando na gestão ocupacional, né? Isso, assim, já vem trabalhando, já tem aí uma média de 10 anos que eu advogo nessa área, vou entender nessa área previdenciária, empresarial, gestão de benefício, mas é agora que isso acabou vindo mais à tona com as reformas, né, que a gente teve da Previdência, com a vinda da NR01, que é a ANR que trouxe para a gente o programa de gerenciamento de risco. Então, obrigou, de certa forma, as empresas a olharem com mais gestão para esse tema. Muito bom, doutora. Bom, você veio falar sobre um assunto que é bastante técnico, a gente precisa, assim, você tem a paciência Respira que a gente fundo, né, Valéria? Tenha paciência com a gente. Primeiro, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quais são os elementos principais que são analisados para garantir concessão de aposentadoria especial? Aposentadoria é um tema apaixonante, né? Quando se fala em aposentadoria especial, mais ainda. Que elementos são esses, doutora, que precisam ser analisados? Quando o INSS ele vai fazer a análise se o trabalhador tem ou não direito, ele vai olhar, então, 3 elementos. Ele vai olhar a nocividade. Então, aquele trabalhador, ele estava ali exposto a esse agente nocivo? Sim ou não? Como que eu sei se esse agente é nocivo? Sim ou não? Aí é o segundo requisito. Precisa ter essa atividade ou esse agente enquadrado no rol do anexo 4 da Lei 3.048. Então, qualquer atividade pode colocar aquele trabalhador exposto a um possível cenário para aposentadoria especial? Não necessariamente. Ele precisa ter essa atividade ou esse agente já rotulado aí nesse rol da lei. Tá? E um terceiro elemento que a gente fala muito, mas a gente acaba não entendendo a importância, é no LTCAT. O LTCAT é um documento onde ele vai apontar para o INSS, né? Ele vai espelhar o PPP, mas ele vai apontar tanto para o INSS quanto para a Receita Federal se aquele ambiente de trabalho ele tem o agente e se tem uma atividade que consta ali naquele decreto. É muito comum as empresas ignorarem esse tipo de... Via de regra. Via de regra, sim. Porque eu acho que, na verdade, essa questão de não entender o que significa o LTCAT, né? O que significa a gente olhar essas questões de agente nocivo, atividade. Por isso que hoje a gente vai falar mais com o público, voltado também para técnico de segurança, para o SESMIT, para a turma que cuida mesmo da gestão ocupacional. Qual que é a importância, qual que é a atenção que a gente sai daqui para olhar para esse tema. Porque com a NR1 também melhorou um pouco a visão, porque tem aquela lista enorme que tem que ser respondida, né? Como que as empresas podem... Porque, na verdade, né, doutora, a gente sempre pensa na prevenção, para evitar o contencioso, né? Exato. O que as empresas podem fazer, por exemplo, para poder começar a mitigar ou a prevenir mesmo, para não chegar no contencioso? Quando a gente fala da NR1, né, ela fala sobre a gestão ocupacional.
Então, a gente vai até ao longo do nosso bate-papo hoje falar de alguns momentos em que o RH está lançando uma informação na social, o time de saúde e segurança está lançando outra. E isso está gerando uma contradição, e essa contradição é o que a Receita Federal está ali de olho, né? Então, a NR01 fala de gestão. E quando a gente fala de gestão, todos os setores participando ativamente da análise daquele ambiente de trabalho. Olha a importância, né, Cris? FAI, Financiamento de Aposentadoria Especial. Eu nunca tinha ouvido falar, doutora. E como é que a Receita tem tratado, né, a exposição a agentes nocivos em relação à contribuição do FAI, mesmo com o uso de equipamentos de proteção individual? Excelente, Cris. Essa é a pergunta coração desse assunto. É o principal, então vamos lá. A pergunta do dia. Essa é a pergunta de milhões. Essa é a pergunta de milhões. O que acontece? É um assunto novo, né? A gente tem ouvido falar muito dele agora. Algumas empresas já têm perguntado, Carol, como é que vem essa fiscalização? O que está acontecendo? Porque saíram algumas decisões, né, no judicial falando principalmente sobre o ruído. E aí o pessoal vem aqui perguntar o que está acontecendo? Eu tenho que pagar ou não tenho? Isso eu recolho? O que é isso? E aí quando a gente para perceber, esse FAI, né, esse financiamento da aposentadoria, ele está dentro do nosso ordenamento previdenciário desde 91. Meu Deus, lá, tudo isso. Exato, ele está lá na Lei 8.213, nos artigos 57 e 58. E é algo que a gente entende que é recente, mas não, ele já estava lá. O que acontecia de praxe se a gente parar para pensar, o PPP é um documento obrigatório desde 2004. Então, desde 2004, as empresas, pensando que é uma obrigação puramente trabalhista, fornecem esse PPP. Mas nunca, talvez, pautado por esse olhar de gestão. É mais por obrigação de fornecimento. E há quanto tempo a gente está falando de fornecimento de PPP? E aí, quando a gente fornece aquele PPP, a gente não olha para o que está consubstanciando ele. O que eu estou entregando de informação para o governo, para aquele trabalhador? O que eu estou entregando da minha empresa para o INSS? Com o E-Social que chegou agora para o PPP digital, ele veio em janeiro de 2023. Começou essa obrigação do PPP. É quando a Receita começou a cruzar as informações. Porque a gente lá, no nosso PPP, informa qual que é o tipo de exposição que aquele trabalhador tá, né? Que a gente chama de GFIP, GFIP 01, 02, 03, 04, que significa se meu trabalhador está exposto a agente ou se ele não está exposto. Paralelo a isso, lá embaixo, nos campos 15.1, vão ter os agentes e quais são as exposições, se está dentro de um limite de tolerância ou não. Muitas vezes, não está. Muitas vezes eu estou com ruído acima de 85 decibéis, 90, só que eu estou lançando minha GFIP como 01. Para a Receita, esse desencontro de informação é fraude, é crime de sonegação. Caramba! Então, as autuações estão vindo nessa questão, não tão voltada para uma infração que possa prejudicar o trabalhador, mas como sonegação. Porque o INSS ele tem concedido a aposentadoria especial. A gente vê a aposentadoria especial acontecendo independente do recolhimento. Só que é isso, aí eu tenho um benefício sendo concedido sem fonte de custeio. E é quando nasce o FAI. Quando nasce essa obrigação de recolhimento. Então, ele é uma contribuição que as empresas têm que fazer sobre o posto de trabalho, né? Na verdade, sobre o colaborador exposto ao agente nocivo. Aí tem uma pergunta que, assim, você falando, eu fico pensando, né? Como que essas empresas podem gerir esses PPPs? Porque eu acho que o grande problema está na resposta do PPP. É isso, doutora? Está na resposta do PPP. Porque eles têm que cruzar os dados. O cara da área de segurança do trabalho, mais o pessoal do RH, eles precisam estar fazendo isso em conjunto para que não haja inconsistências. É isso. E hoje é o que a gente tem. Né? Com o PPP digital, o RH lança que não tem agente nocivo. O time de saúde e segurança, por exemplo, lança que tem os agentes acima do limite de tolerância. Então, as empresas, sem perceber, estão fazendo prova contra si. Contra si próprio. E aí a notificação vai vir. Ou fala mesmo idioma, ou... Exato. Né? Ou eu faço esse recolhimento, ou eu tenho que tomar cuidado. Que eu ia perguntar, como é que a empresa, né? Que impacto isso tem para a empresa? Quer dizer, hoje em dia, os nossos dados, pessoa física e pessoa jurídica, estão aí. Outro dia, minha filha falou assim, mãe, tô com vontade de comer aquele frango frito que veio no balde, sabe? Eu não vou falar o nome aqui. Não pode ter propaganda, tá? Ela pegou o celular pra ver o TikTok, a primeira coisa que apareceu foi exatamente o tal do frango. Então, assim...
tudo hoje tá, os sistemas todos estão interligados, quer dizer, não dá, tem que tomar muito cuidado. Então, como é que a empresa pode se defender contra cobranças de contribuição ao FAI, doutora? E como que é o que a gente fala? É o LTCAT. É o que a gente pede hoje para que as empresas se reúnam, né, com seus técnicos de segurança, engenheiro de segurança. Quem é a pessoa que faz teu LTCAT? Quem é essa pessoa que está fazendo esse laudo? Porque um ponto bem importante dessa pergunta é assim: o LTCAT para que serve? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não é o laudo que mede a insalubridade. E isso é polêmico, porque todo mundo vai falar que sim. Vai ter técnico de segurança que fala, não, mas é... Na verdade, a NR04, ela não coloca uma metodologia quadrada do como é que tem que ser feito. Então, é comum que o LTCAT ele venha com o laudo de insalubridade e um laudo, né, de agentes nocivos. Mas, na verdade, o LTCAT é um documento previdenciário. Então, ele é um laudo para aposentadoria especial. Inclusive, a gente tem, eu até dei uma pesquisadinha, não é o caso aqui do nosso TRF, né, nosso Tribunal Federal, e nem do TRT, né, nossa Justiça do Trabalho, mas já tem um entendimento de alguns outros TRTs que eles pedem o laudo de insalubridade separado do laudo de aposentadoria. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Embora ainda esse assunto seja muito mesclado. A gente cansa de ver ação trabalhista com um perito fazendo uma análise trabalhista e gerando a retificação de PPP, que é um documento previdenciário. Não deveria ser feito esse tipo de apreciação ajuste, de prova, exato. Porque o LTCAT é um documento previdenciário. Quem tem que olhar para isso? Nosso técnico de segurança. Que tem que oportunizar as medidas, né? Analisar o posto de trabalho, identificar se é possível fazer uma gestão, é possível minimizar os agentes, eu consigo modernizar o pátio fabril, eu consigo trazer alguma coisa ali que eu vou agregar para tirar aquele agente nocivo. E é uma coisa que a gente também não fala muito, mas a gente tem uma instrução normativa da ONSS, que é a instrução 128, e ela tem um artigo lá 280 que quase ninguém lê, que fala exatamente do que precisa para o LTCAT. E ele tem que ser conclusivo se tem que ou não ser recolhido o FAI. E eu quase nunca vi nenhum LTCAT conclusivo nesse sentido. Então, se a gente começar a levar a fundo aí as fiscalizações, porque a Receita vai lançar a fiscalização. Ah, Carol, eu preciso recolher espontaneamente esse benefício? Aí é uma gestão sua. Você vai conseguir comprovar, por meio dos seus documentos, por meio da entrega dos seus IPIs, que tudo isso é eficaz? A sua gestão é eficaz? Ela é. Então, o teu LTCAT tem que me trazer isso, e aí eu consigo responder à Receita. Agora, se eu tenho aquele pezinho atrás, eu preciso sentar com o meu técnico e reanalisar o meu LTCAT, porque é ele que vai trazer esse norte. Mas você vê que interessante? Para você prevenir, você tem que fazer a coisa certa, né? Ou seja, eu tô chamando de coisa certa, chamar o técnico de segurança, seja ele terceirizado ou, dependendo do número de funcionários, não precisa ter lá dentro, mas é terceirizado ou não, para fazer essa revisão, para que você preencha adequadamente o formulário. Exatamente. Né, doutora? Para poder, inclusive, ter o processo preventivo, para não dar esses rolos que dá na hora da Justiça do Trabalho, por exemplo. Exatamente. Né? Se a gente para perceber, está crescendo muito as tomadas de decisões e ações do Ministério Público e do Ministério do Trabalho na questão gestão ocupacional. A NR01 ela não está a toco de nada. Ela está exigindo dos médicos mais gestão, ela está exigindo dos técnicos de segurança e engenharia mais gestão, dos RHs, para que eles se conversem e entendam o que é uma gestão. A gente teve a atualização da lista de doença ocupacional. Então, assim, tem vindo... Que só cresce, que né? só cresce. Vamos combinar. Mas se a que gente não cresce, olha, né? se a gente só vai ali na hora da ação trabalhista, porque é o que eu falei, LTCAT, PPP, são documentos que as empresas fornecem, porque a lei diz que tem que fornecer, mas ninguém nunca olhou para ver o que é que estava ali e que eu tô fazendo prova contra mim. Exatamente. E hoje, com o e-social, que é essa exposição digital que a gente está tendo, está automatizando as fiscalizações. É porque, na verdade, há um cruzamento. Antigamente, você não tinha cruzamento. Exatamente. Então, o que você escrevia aqui, você podia escrever conversa, diferente lá. Hoje não dá mais. Então, hoje ou a empresa faz esse olhar 360, né, doutora? Exatamente. Ou ela vai ter problema na hora do... Fale para mim, qual o impacto financeiro que isso tudo dá para a empresa, assim? Aí a gente precisa realmente, é o que eu falo, né? Porque tudo não pode ser também um passe de mágica, e a gente entende, né, a questão financeira e econômica de muitas empresas. Sim. Então, a gente tem essa parte de analisar assim, eu preciso pôr no papel. O que vai sair mais caro?
eu pensar numa gestão ocupacional a longo prazo para tentar modernizar ali o meu pátio fabril. Tem as NR12 que fala sobre máquinas, equipamentos. Então, eu consigo oportunizar... Por quê? Aqui um parênteses importante. A gente tem um grande gargalo hoje com o agente ruído. Porque os demais agentes, se eu consigo comprovar a gestão de IPI, automaticamente eu consigo me livrar desse pagamento do FAI. Ruído não. Ou ruído, eu tiro o ruído da minha fábrica, ou eu tenho que pagar. Não tem conversa. E o limite é 85? 85. Então, isso tem assustado muitas empresas, porque essa foi uma decisão recente que a gente tem, na verdade, desde 2015. Em 2015, o STF propôs essa tese. Isso demorou muitos anos para ser julgado, foi julgado agora. Então, desde 2015, estava já sendo analisado, muitos juízes trabalhistas já entendendo que esse EPI para ruído não ameniza. Por quê? Quando eles começaram a conversar com o pessoal de engenharia, a parte mais técnica, o ruído que a gente está falando não é só sobre aquele de proteção auricular, é a vibração do corpo. Então, o ruído ele não necessariamente vem só pelo ouvido, aquela vibração do corpo é o que está gerando um agente que o EPI não consegue minimizar. Então, a receita vem muito em cima, principalmente de ruído, que é aquilo que eu falei de cruzamento do PPP com o GFIP que a gente está lançando, por conta do ruído. Porque ela já sabe que ou eu tenho um ruído abaixo do limite de tolerância, ou eu tenho que recolher o FAI. Porque o EPI não vai amenizar. E aí, a hora que a gente olha, então, para a gestão. Gente, é possível fazer uma modernização do pátio? É possível, economicamente, trocar uma máquina, adaptar ela? É uma conta que as empresas vão ter que fazer. Por quê? Diferente do que a gente tem do SAT, e aí aquela história do FAP, que é um custeio que a empresa faz para financiar acidentes, o FAI é um custeio para financiar a aposentadoria especial. E aí, esse custeio é por colaborador exposto. Eu vou recolher uma porcentagem de 6%, 9% ou 12% em cima do salário bruto daquele trabalhador. Uau. Então, se a gente pensar numa empresa grande, vamos ter que fazer conta. O que vale mais? Eu pagar ou eu melhorar? Não é assim um passe de mágica, eu entendo. Mas assim, se a gente começar a olhar para isso, pensando que não é uma lei nova, não é uma obrigação nova, né? Ela é uma obrigação que ela já existe, só que a gente acabava não recolhendo. Porque não era uma fiscalização tão comum. E a penalização também, a multa para irregularidades deve ser salgada. Aí a multa ela é salgada porque assim, diz a Receita que vão ser dos últimos 5, 6 anos. Embora a gente tenha aí também um decreto da Receita que ela diz que antes de 2023, de janeiro de 2023, as empresas não vão ser penalizadas pela irregularidade do envio de informações ao e-social. Porque a única forma que ela tem hoje de ter acesso a isso é pelo e-social. Então, tem uma possível discussão que até dezembro de 2022 as empresas podem não ser punidas para recolher isso de forma retroativa. Dá para recorrer, discutir, pra gente não ter aquele montante calculado, porque imagina a Receita vem com esse valor, né? Quebra a empresa. Entende? Então assim, mas eu posso recorrer dessa infração? Pode, claro que pode, igual um auto de infração. Mas eu tenho que saber com o que eu tô recorrendo. Porque se eu vou recorrer de uma decisão dessa, sem nenhum embasamento, sem ter conversado com meus técnicos de segurança, sem ter olhado para minha gestão, porque uma fonte ali de discussão é essa, de provar para a Receita que, olha, eu tô atento. Olha aqui meu planejamento de gestão. Eu quero trocar a fábrica. Só que se eu tiver que pagar 1 milhão para vocês, vai retardar a minha chance de modernizar meu pátio. Lembrando que a gente está chamando de ruído, não só aquele que vai pelo ouvido, mas a questão da vibração no corpo da pessoa. O ruído é exatamente isso. Então, assim, os outros agentes, o pessoal trabalha exposto a um agente ali, químico. Claro, e é o que eu falei para vocês, precisa estar naquele anexo 4º do decreto e precisa o EPI fazer ou não esse controle de gestão. Né? Eu tenho um agente? Eu tenho. Meu EPI segura? Segura. Exceto o ruído. O ruído, ou eu mitigo o ruído, ou eu pago o financiamento. Entendi. Nossa, mãe de Deus. Eu tenho eu fico pensando, porque, claro, a gente pensa com a cabeça do empresário, né? Se ele toma uma autuação dessa, né, se ele tem um planejamento, por exemplo, de redução, que eu não sei se isso ocorre nas empresas, né?
se ele tem um planejamento, ele consegue, por exemplo, recorrer e falar, olha, até o ano 2026 eu vou ter investimento de X mil reais ou milhões de reais, sei lá o quê. Se eu tomar pagar essa multa, então até pode ser que amenize. A gente consegue levar, exatamente, a gente consegue levar adiante, porque hoje, para os órgãos fiscalizadores, é muito melhor que a empresa se organize para fazer uma gestão do que simplesmente pague uma multa. Porque, de fato, eu pagando uma multa... A própria NR12, que é a NR de cronograma de máquina, adaptação de máquina, inclusive ela vem com esse conteúdo de eu prefiro que vocês usem o dinheiro da multa para modernizar, fazer a gestão, do que pagar a autuação. Então, nesse sentido, a gente talvez conseguiria discutir. Agora, doutora, fala uma coisa para mim. Eu tenho minha empresa. Tô lá fazendo o PPP, tô lá fazendo os documentos. Só que agora, com a sua fala, olha, me alertei. Quais são os passos que a empresa tem que ter para que ela possa agora trabalhar numa lógica mais preventiva, né? O que ela precisa fazer? O que você sugere? Primeira coisa é sentar com o técnico de segurança. É olhar para esse LTCAT, porque é isso que vai defender. Eu falo, não vai ter... juridiquês que salva o cliente se ele não tem um técnico de segurança, um engenheiro de segurança que está laudando o ambiente de trabalho dele com essas informações. Deixa eu fazer um parênteses. Então, é importante que as empresas saibam que isso aí já não é mais só cumprimento de lei. Isso aí precisa estar bem executado. Perfeito. O preventivo é olhar para o técnico de segurança, sentar com ele e falar, o que você me diz? O que está acontecendo aqui? Por quê? Quando também o dono da empresa não fiscaliza o LTCAT dele, ele não sabe as barbaridades que a gente encontra em documento. Eu abro o LTCAT, eu fecho e falo, meu Deus, vou fingir que eu não vi. Porque não é mais um documento só cara crachá. Ah, Carol, mas a NR4 me fala de uma metodologia e eu vou seguir aquela metodologia que não diz exatamente... Tudo bem, mas por isso que a gente tem a NR01 também, que ela fala de gestão. Então, eu preciso chegar para o meu cliente, eu como técnico de segurança, e falar, deixa eu falar com o RH, deixa eu falar com o dono da empresa, vamos aqui fazer essa comissão de gestão. O que está precisando? Porque não adianta eu entregar um documento aqui e pronto, padronizado, porque a gente tem muito LTCAT que é padronizado. Texto pronto, entrega, só muda o nome da empresa. E isso é o que está hoje acontecendo. E as fiscalizações estão cada vez mais crescentes pela Receita Federal. É porque agora tem cruzamento, né? Antigamente Exatamente. não tinha, né, Cris? Tem aquele imposto de renda. Antigamente tá você punha lá um valor venal, por exemplo, do imóvel, Hoje é tudo cruzado, né? E eu vou falar mais pra vocês, mais um gargalo que surte ainda sobre isso. O INSS, ele tem concedido as aposentadorias especiais. Ele tá concedendo. Mas amanhã ele vai deixar de conceder porque ele vai falar, deixa eu ver se teve recolhimento. E aí isso vira mais uma margem de ação trabalhista. Porque o colaborador vai perder o direito ele vai entrar de aposentadoria especial pela ausência de contribuição da empresa. É uma encrenca que as pessoas deveriam evitar, que a gente precisa, né, começar a trazer esse assunto para entender o que é mesmo, né, Cris? Entender o que significa, aonde que o buraco tá, para eu poder me defender. E o CIMESP está se mobilizando sem nesse dúvida. sentido, né, Valéria? É o que é interessante. Associadas, a doutora Ana Carol já está, hoje está fazendo nosso podcast, ela já vai soltar um boletim, né? A gente está trabalhando fortemente com provavelmente uma palestra, vai vir para a diretoria para a gente ver quais são as ações, né, Cris? Porque a gente já vinha tateando já há algum tempo essa questão das NR. Então, quando saiu a NR1, tava lá o pessoal falando da NR1. A 12, tava lá o pessoal falando da 12. A 4, tá todo mundo falando. A gente a todo momento ficava chuchando o pessoal com a questão da NR, né? Mas agora a Carol me levantou um assunto aqui, que são esses documentos. Eu acho que a gente precisa ajudar os RHs das empresas e as áreas de saúde e segurança do trabalhador no preenchimento desses documentos. Exatamente. Eu acho, Cris. Eu acho que o negócio é mais baixo, ainda mais operacional do que propriamente entendimento de lei. Exatamente. Porque é o que eu falei, o LTCAT ele tem que ser conclusivo. Ele precisa falar para o dono da empresa, vai ter que pagar. Não vai ter que pagar. E hoje o LTCAT ele é omisso. Então, assim, eu não tô tendo um resguardo ali. Se de um lado eu tenho o PCMSO resguardando a gestão do ambulatório, do outro lado eu tenho um LTCAT que me resguarda os agentes ali da empresa.
que é ele que vai me trazer. É dentro do LTCAT que vai me dizer, isso é aposentadoria especial, isso não é aposentadoria especial. E ele assinada por um engenheiro que vai lá testar e tudo mais. Exatamente. É assim, cria-se essa responsabilidade mesmo, né? Seja de quem é engenheiro contratado direto da empresa, seja a pessoa que é o assistente técnico contratado. Né? Eu contratei essa pessoa, né? Essa empresa parceira para elaborar esse documento. E eu preciso dela. Inclusive, a Ana Carol vai no GRH agora, viu, Cris? Ela vai lá no GRH conversar sobre esse assunto com os RHs. Ótimo. A Cláudia Pinese, que é a coordenadora, já coaptou a Carol para ir lá falar. Porque, assim, o que acontece, né, doutora? Tem que trabalhar o preventivo, né? O Semesp luta muito por isso, né, Cris? Muito. A gente lidar com o preventivo. Porque depois que virou contencioso, você vai só defender. Exato. E a hora que a gente vai buscar os elementos de defesa, eu vejo a doutora Ana com o cabelo em pé ali, né? Vai buscar os elementos de defesa, não acha. O LTCAT com problemas. O que a gente às vezes fica até sentida no sentido de que é muita empresa boa também. Claro, tem as empresas que são negligentes, mas eu tenho tanta empresa boa que acaba na sem querer, fé, né? passando por isso, por realmente não conhecer, não entender se eu devo, não devo, o que eu tô fazendo com o meu PPP, o que eu tô dando de informação. Então, assim, a gente vê acontecendo isso por realmente desconhecer as obrigações legais, né? E às vezes existe, né, Cris, uma dificuldade do empresário dizer, será que eu posso falar tudo isso, né? Porque tem um pouco esse receio, né? Acho que é exatamente isso, né? Que é o que acontece bastante em relação trabalhista. Ah, não vou pagar isso, deixa depois na ação trabalhista. Toda vez que eu faço, né? E aí a gente vai tendo essa bola de neve, né? Cada vez mais trazendo pra gente essas oportunidades da gente olhar. Mas não é uma gestão impossível, ela é até muito satisfatória. Eu vou ser sincera, quando eu vi a NR1, falei, eu vou sair correndo. Porque realmente é uma norma complexa, né? Uma norma que exige demanda, não é que exige, demanda um trabalho, sabe, Cris? Eu não sei. A sensação que eu tenho é que as empresas têm que se repensar. Exatamente. Né? É um pouco isso, Eu né? até tenho uns clientes, assim, brincadeiras à parte, que eles, quando eu apareço em alguma reunião, eles me chamam de mensageira do apocalipse. Porque eles falam, lá vem você com esse sistema de só vem com uma notícia. Eu tenho, me atende assim, qual que é uma notícia do dia? E eu acho que o papel do Semesp é esse mesmo, né, Cris? É trazer essas informações, né? Exato, e o Semesp tem contribuindo muito, assim, com isso, né? A convite de vocês, eu agradeço imensamente, porque é uma oportunidade mesmo de olhar para esse preventivo, né? A gente já vem conversando, já vem se preocupando, então é importante a gente entender o que vai ter de desdobramento, como que eu me resguardo, como que eu consigo aí me proteger a minha empresa, né? Desses cenários aí, que tem esses desdobramentos que a gente vê acontecendo. Vai ser um longo trabalho, mas necessário. E graças a Deus o Semesp tem aí o apoio do pessoal do escritório para colocar tudo em prática. Tem mais alguma informação que você gostaria de passar, doutora? Bom, por enquanto, só tudo isso. Só tudo isso. Ela já vai pro GRH, agora eu vou convidar ela para o CSTS, que é um grupo de saúde e segurança do trabalhador. Olha que legal, eu acho que a gente já tem algum tempo. Foi nesse grupo que a gente trabalhava as NR, sabe? Isso é bem bacana NR1, mesmo. NR2, a gente chamava até o Sereste para estar junto, porque eu falo que é importante saber o que os órgãos municipais, estaduais e federais estão pensando também, exatamente, né? Exatamente, Legal. É muito importante porque é isso, né? Todos os órgãos se conversam na hora de analisar a gestão ocupacional. Então, não é só esse financiamento da aposentadoria especial, a gente está falando de um complexo bem grande, assim, em relação à gestão ocupacional. Gestão de risco também, gestão né? De risco, porque, na verdade, essa questão está dentro da gestão de risco, né? Perfeito. Fundamental. A pessoa pensa em gestão de risco só financeiro, sabe? Não, esquece que a gestão de risco é muito mais abrangente, né? Porque é custoso, né? É o que eu falo, eu não posso virar para o empresário e falar, olha, precisa tirar todas as máquinas e mudar. É caro, caríssimo, é né? custoso, mas eu preciso criar daí um cronograma para ser seguido, para eu conseguir de alguma forma, em algum momento, estancar o custo com esses setores que tem um agente ali, ruído principalmente, sendo cobrado, né? Muito bem, doutora Ana Carolina Scandiuzzi, sócia, né, da Schoff Sociedade de Advogados, lá de Campinas, parceira do Semesp. Obrigada. Eu que agradeço imensamente. Por participar do Semesp no podcast. Obrigada, Valéria. Eu agradeço também, porque aprendo muito nesse podcast. A gente aprende direto, caramba. É muito bom. E eu espero você no próximo episódio. Não se esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho, porque aqui você fica por dentro
de tudo que está acontecendo aqui na indústria de Piracicaba e região. Eu espero você no próximo Cimesp no podcast.